Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 140, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência, é óbvio que eu vou voltar aqui umas duas linhas. O Cristo insiste em que tudo é possível àquele que crê. E ainda mais, que aquela classe de espíritos não poderia ser tratada senão com a prece. Então, até aqui nós já comentamos, nos vídeos anteriores, então vamos dar sequência. Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: ao comentar a passagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, Kardec escreve que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Isso é verdade, pois é de extrema importância acreditar nas próprias capacidades. Pois aquele que não acredita em si mesmo, dificilmente ele logra êxito em todos os sentidos. Porque a pessoa que não acredita em si mesma, ela é uma pessoa entregue quase sempre aos charlatões, aos mistificadores, aos impostores. A pessoa que não acredita nas capacidades que tem, a pessoa que não acredita no potencial que ela possui, ela não sai dos cartomantes, dos buenas dichas, Ela não sai dos pais de santo, porque é uma realidade. Ela não sai dos centros de Umbanda. Ela não sai das casas espíritas. Esses procuram pai de santo. Quem não acredita nas próprias capacidades, vive correndo atrás de pai de santo, atrás dos buenas dichas, que são os cartomantes, esses que jogam tarô, lê as mãos, joga carta, Vive superlotando casas espíritas, superlotam
centros de Umbanda. Esses são aqueles que não acreditam nas capacidades que possuem, no potencial que têm. Por isso buscam esses todos que acabei de dizer, justamente porque não aceitam a vida que levam, não aceitam a vida que têm, vivem indignados, revoltados, magoados, chateados, brigam com Deus e com o mundo, culpa Deus e o mundo, perdão do termo, pelas desgraças que acontecem em sua vida. Se perde o emprego, culpa de fulano, de cicrano e de bertano. Culpa de Deus. Nunca que culpa dele ou dela. Se perde o marido, se perde a esposa, se perde um filho, se aparece um câncer. Você entendeu como é que é? É aquela pessoa revoltada. Aquela pessoa indignada que não aceita a vida conforme ela é, conforme ela vive. É aquela pessoa que diz, dotada de fé, mas não tem fé nenhuma. Porque se tivesse fé, diria a estes problemas que ela possui, saia de mim. Aí ela luta, ela batalha e ela consegue. Mas não. Dizem dotadas de fé, mas procuram todos esses místicos que acabei de dizer. Procuram esses místicos todos e transfere a responsabilidade para o ombro desses místicos, com coisa que a partir daquele momento aquelas pessoas que têm que se virar. Quantos milhões de pessoas procuram as casas espíritas no intuito exclusivo apenas para se livrar dos obsessores através de passes, água fluidificada, um trabalho, vou usar esses termos, um trabalho de desobsessão, porque aqueles obsessores estão atrapalhando a pessoa a arrumar namorado, namorada, emprego. O obsessor está atrapalhando a pessoa a casar. Enfim, o obsessor está causando um transtorno na vida daquela pessoa. Será que realmente é o obsessor desencarnado que está causando aquele transtorno na vida da pessoa? Ou será que é a própria pessoa que é o próprio obsessor dela, que ela ainda não conseguiu até aquele exato momento raciocinar-se de que toda desgraça em tua vida, perdão do termo, ela é a única responsável. O mais interessante é que as pessoas
90% das pessoas que procuram a casa espírita e que transfere a responsabilidade ali para os médiuns, os integrantes da casa espírita, somem e não voltam mais. Esses são os Papa Passe. Esses são os Papa Água Fluidificada. Esses são os Papa Trabalhos de Desobsessão. Porque eles pensam que os integrantes na casa espírita possuem uma varinha de coldão, prim, pronto. Já desapareceu todos os problemas da vida da pessoa. Ela já pode sair, já pode arrumar um namorado, já pode casar, já pode arrumar um emprego, já pode... Desaparece o câncer, desaparece a cirrose, desaparece tudo. E ela não precisa nem parar de fumar, porque desaparece a cirrose. Ela não precisa nem parar de beber, vai desaparecer a cirrose. Ela acredita sim. Isso são pessoas que não acreditam na capacidade que possuem. Quantos milhões de pessoas procuram os cartomantes para ler a sorte através das linhas das mãos, ou através das cartas, ou através dos búzios? Quantos milhões de pessoas procuram os cartomantes para saber se o marido está traindo ela, ou se a esposa está traindo ele, se ela vai conseguir um casamento, se ele vai conseguir um casamento, se ela vai arrumar um emprego, se ele vai arrumar um emprego? Você entendeu como é que é? Transfere a responsabilidade para o cartomante. Vive em torno daquele termo sorte. Eu vou naquele cartomante para ver se eu tenho sorte. Essas pessoas que entregam suas vidas aos cartomantes são pessoas pobres de espírito. Esses também que entregam a vida às casas espíritas e depois não volta mais, são pobres de espírito. São pessoas doentes. São pessoas falidas. São pessoas obsidiadas. Porque os obsessores as levam a agir dessa forma, a não acreditar na capacidade que possui. Por isso essa dependência do misticismo. Então, transfere a responsabilidade toda para o ombro ou os ombros dos cartomantes. E dali em diante não faz nada mais na vida sem antes consultar o cartomante. E olha que tem pessoas que gastam horrores de dinheiro por mês com cartomantes. Pobre de espírito, falidos, obsidiados, doentes, que não crê na capacidade que tem. É a leitura de hoje aqui. É o esmiuçamento da leitura. Quantos milhões de pessoas no Brasil, vamos falar em termos de Brasil, porque em matéria de Brasil, nessa situação, o Brasil ganha. O brasileiro, né? Quantos milhões de pessoas entregam suas vidas aos pais de santo? E que a partir daquele momento não fazem mais nada sem antes consultar o pai de santo. Resolve alguma coisa, consultar o pai de santo, consultar
o cartomante consultar o espírita, o pseudo-espírita, não resolve nada. Isso é tudo misticismo. Isso é crendice. Isso é falta de fé. Isso é vício. Quantos milhões de pessoas entregam suas vidas aos umbandistas? Quando a pessoa tem uma pendência, uma desavença, e que não tem moral suficiente para resolver a situação, não tem coragem de chegar na pessoa e conversar com a pessoa cara a cara, vem à mente o desejo de procurar alguém que possam fazer mandinga. Eu vou usar só esse termo. Para destruir aquela outra pessoa, para acabar com aquela outra pessoa, para acabar com o casamento, acabar com o emprego, acabar com a saúde, acabar com tudo na outra pessoa. Falta de fé dessa pessoa que contrata esses trabalhos em encruzilhadas. Falta de amor, falta de conhecimento, falta de caráter, falta de disciplina, falta de conhecimento, como já disse, excesso de primitivismo, falta de aceitação, de bom senso, falta de humildade, falta de paciência, de tolerância, de resignação, falta de honestidade. E além do mais, são seres doentes, obsidiados, que não acreditando na capacidade que possui ao ponto de ir até o outro e conversar com o outro para resolver aquela situação, acha que a única solução é pagar alguém para destruir aquela outra pessoa. É preciso entender que ao mesmo tempo que todos esses trabalhos cartomante, pai de santo, umbandista, pseudos espírita, tem mais aí que nós vamos comentar. Por mais que isso é tudo papagaiada, mas é preciso respeitar o lado negativo, porque se você faz mandinga contra mim, se eu me encontro trabalhando no caminho do bem, nada me pega. Porque eu me encontro amparado por imunologia espiritual, por sentimentos nobres. É uma couraça, é uma proteção que eu tenho. Então, nada me pega. Mas se eu não estou trabalhando no caminho do bem, aquelas energias negativas podem sim destruir aquela outra pessoa. Mas é preciso entender que aqueles que mandam e aqueles que procuram e aqueles que fazem, todos responderão perante a providência divina quando retornarem à pátria espiritual. Muitos respondem até na atual existência. Quantos seres que
eu tive a oportunidade de conhecer nessa minha existência e que a vida toda trabalhou praticando o mal, praticando esses tipos de trabalhos, e que antes de desencarnar, uns 5 anos antes, entrou num quadro de degeneração de saúde tão grande que desencarnou pior que aquele termo, não sei se você já ouviu um termo assim, pior que um corpo seco. A pessoa foi se definhando e não morria. Mais de 5 anos se definhando. Quantos milhões de pessoas procuram as instituições evangélicas, transferindo toda a responsabilidade de seus ombros àqueles que dirigem aqueles templos evangélicos. Pobres de espíritos, obsidiados, seres primitivos que ainda não acordaram. Por isso, a busca incessante. Quando você busca a água numa fonte limpa, tudo bem. Mas e quando você busca água em fontes sujas? Fontes cheias de máculas. Mácula é o mesmo que manchas. Quantos milhões de católicos que têm entregado suas vidas, coletivo, mas da atualidade, têm entregado suas vidas àqueles que se dizem representantes de Deus na Terra, mas que na verdade são comedores de feijão, como todos nós. E as pessoas entram ano e sai ano. É um tal de senta, levanta, ajoelha, senta, levanta. É um ritual só. É ritual. É um misticismo puro. E as vidas continuam do mesmo jeito para pior. Porque a pessoa cega, fé cega, fé não acompanhadas de obra, é fé nula, é fé morta. É aquele tipo de pessoa que, não acreditando nas capacidades que possui, entregam suas vidas àqueles que, por falta de raciocínio, por falta de bom senso e prudência, entregam suas vidas a seres totalmente despreparados, sem preparo algum. Seres totalmente desvangelizados.
Por isso não se preparam enquanto no corpo físico. Quando alguém retorna à pátria espiritual, que todo mundo é pego de surpresa, uns desmaiam, outros sofrem infarto, outros choram 1 mês, 2, 3, outros entram em crise de ansiedade, angústia, melancolia, outros entram em quadros de depressão, outros, não aguentando a dor da partida daquele ente querido, se suicida. E o mais interessante, que aquele que desencarnou também sem preparo, acorda no plano espiritual em zonas umbralina. E enquanto aqui na Terra, os familiares, achando que aquele indivíduo repousa nos braços de Maria, nos braços de Deus. A veras, se fosse assim mesmo. Mas o despreparo, a desevangelização, a falta de conhecimento, o fanatismo, a falta de fé, a falta de crença, a falta de preparo o levam a um cubículo que depois, décadas e mais décadas para o indivíduo se recuperar, contando ele com a misericórdia do Criador, que é a oportunidade de uma nova reencarnação, que é a oportunidade da redimissão. Tudo por falta de crer nas capacidades que tem. Transferiu a vida toda para o ombro dos outros, não sendo capaz de mergulhar para dentro e enxergar as capacidades natas que todos possuem. Como no Evangelho se encontra, cego conduzindo cego, a tendência é que todos caiam no mesmo despenhadeiro. Vamos para o próximo vídeo da sequência do mesmo assunto.